Concurso do Tribunal de Justiça do Piauí, edital publicado ontem, dia 7 de junho. Vou fazer aqui uma análise desse edital, dos principais cargos aqui, aqueles que têm mais vagas ou que são mais comuns, e vou te dar dicas de estudo. Se você for fazer a prova para algum desses cargos, aproveita, são dicas mais detalhadas. Se não for, mas for fazer um outro cargo, vale a pena assistir também, porque eu vou falar de planejamento, vou falar de revisões e do que você deve fazer nessa reta final. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso, ok? Então vamos lá, primeira coisa, o básico, né? A banca é IDECAN e as provas estão marcadas para os dias 10 e 11 de setembro. Você consegue fazer qualquer um desses 4 cargos, qualquer 2 deles que você escolher, menos analista administrativo e auditor. Esses 2 acontecem ao mesmo tempo. Você consegue fazer a JJ, oficial de justiça também, ok? São dias diferentes, horários diferentes. Analista administrativo e, se você for formado em direito, analista judiciário, enfim, você só não consegue fazer desses 2 aqui no mesmo fim de semana, nesse concurso, analista administrativo e auditor. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, a gente tem português, língua portuguesa, para todos os cargos. Então, está aqui português, todos os cargos, legislação específica também, Tribunal de Justiça, aquela coisa toda, legislação local, também para todos os cargos. E eles têm uma pontuação. E vamos começar a analisar. 60 pontos para português, 20 pontos para legislação específica. O que a gente tem aqui? A gente tem 3 grupos. Português é o primeiro grupo, vamos botar assim, legislação específica é o segundo grupo e essas outras matérias todas são o terceiro grupo, são conhecimentos específicos. Nesse grupão de conhecimentos específicos, a gente tem o total de pontos, mas a gente não sabe quantos pontos vai ter para cada matéria, tá? No total de pontos, já considerando os pesos, tá? Isso aqui é ponto, não é questões, estou falando de pontos. Já considerando o peso, essas aqui tem peso 2, essa aqui tem peso 3, 180 pontos para essas matérias aqui de baixo. Então, você com 6 matérias tem, em média, aqui 30 pontos. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? 30 pontos para cada matéria, em média. Ou seja, língua portuguesa vale o dobro do que qualquer uma dessas matérias. Você tem que estar bem nela. E a forma de ficar bem em língua portuguesa é treinando muitas questões da banca IDECAN. Muitas e muitas e muitas. Faça muitas questões de língua portuguesa da IDECAN, separa por assunto, para você identificar em quais assuntos você está melhor, em quais você está pior, e assim você pode dar uma revisada, talvez assistir uma videoaula, ler o PDF novamente, dos assuntos em que você estiver pior. Mas principalmente, cada banca tem o seu estilo de cobrança, e para a língua portuguesa é onde a gente mais sente a diferença nesse estilo. Então, tem que treinar questões da banca. Não vá só pela teoria, por uma coisa solta, faça questões da banca. Legislação específica já vai ser um pouquinho mais difícil de pegar. Mesmo assim, vale o esforço. Não é tanta leitura assim, apesar de a gente ter algumas leis, mas vale a pena você tentar pegar alguns detalhes. Tá? Eu vou te falar em seguida sobre revisões e a gente vai falar como que você tenta pegar os detalhes dessas leis aí. Ok? Então vamos lá. Analista judiciário e oficial de justiça tem virtualmente o mesmo edital. As mesmas matérias, então você está estudando para uma, você tem que fazer a outra, cara. Uma é no sábado à tarde, a outra no domingo à tarde, salvo engano, não tem por que você não fazer, ok? Então, se você é formado em Direito, e você tem que ser formado em Direito, você vai fazer essas 2 provas. Bom, o que a gente tem da prova anterior? Eu analisei aqui a prova de 2015 do TJ Piauí para esses cargos e a gente tem que, no caso de oficial de justiça, todas essas matérias aqui tiveram mais ou menos a mesma pontuação. Nenhuma com muito mais, nenhuma com muito menos, foi mais ou menos a mesma coisa. Vamos botar aqui, sei lá, nesse caso aqui, são 60 questões, a gente teria em média 10 questões para cada uma, tá? Alguma com 11 ou 12, alguma com 9 ou 8, mas não fugindo muito disso. No caso de oficial de justiça. No caso de... Isso aconteceu em 2015, tá?
A gente não sabe se o passado vai se repetir, mas é uma ideia para a gente. No caso de AJJ, analista judiciário, a gente teve uma pequena diferença. Houve uma ênfase maior em direito constitucional e em direito civil, em direito processual civil, perdão. Então, constitucional e processual civil tiveram um pouco mais pontos do que as outras. O que seria um pouco? Seriam 12, 13 questões e as outras com 6, 7, porque tinha menos questões na outra. Beleza? Então, essas duas matérias tiveram mais questões na prova de 2015. E dessas aí, a que teve menos questões, a que foi menos relevante, foi processual penal. Então, ela também é menorzinha. Processual penal é café com leite. Em todo concurso ela é café com leite, não tem jeito. Processual civil, em todo concurso, ela é chata. Ela é sempre uma matéria de custo-benefício ruim, porque ela é muito grande, não é fácil e ou ela vale a mesma quantidade de pontos das outras ou vale menos. Geralmente vale menos, mas aqui no caso de um cargo formado em direito, ela tem uma certa relevância. Não tem para onde fugir, você vai ter que estudar todas essas matérias, não dá para abandonar nenhuma delas, cada uma vale muitos pontos e se você quiser ser aprovado, você vai ter que estudar o máximo possível de todas elas. Tá? Por enquanto, estou falando desses dois cargos, você tem que ser formado em direito para poder assumir. Você pode fazer a prova que for sendo formado em qualquer coisa ou formado em nada, mas para assumir, para ser nomeado, para tomar posse, você tem que ter o diploma em direito, bacharelado em direito. Ok? Faça as duas. Ah, mas eu vou ficar cansado e tal. Cara, faz as duas, por favor. Uma é sábado à tarde, outra é domingo à tarde, descansa, dorme até tarde no dia seguinte, enfim, faz o que você tiver que fazer. Beleza? Bom, vamos falar agora de analista administrativo. Analista administrativo é para qualquer curso superior. Então essa aqui é a mais legal de todas, é a que vai ajudar mais pessoas. Não tem restrição de ser formado em direito ou qualquer coisa assim. Auditor tem. Eu achei auditor aqui no meio do edital, não estava nem ligado nesse cargo. Mas auditor tem. É para ciências, é para administração, ciências atuariais, ciências contábeis, direito, economia, engenharia civil ou informática. Esse é no caso de auditor. No caso de analista administrativo, free for all, livre para todo mundo. E aí a gente tem algumas matérias que, se você estuda para a Receita Federal, e eu sou auditor da Receita Federal e tenho vários alunos do coaching estudando para a Receita Federal, é um cargo que vale a pena você dar uma olhadinha. Desculpa, estou falando de analista administrativo. Vale a pena você dar uma olhadinha. Por quê? Porque a administração geral é uma matéria que é interessante para quem está estudando para a Receita Federal, cai na Receita Federal, administração pública também, administrativo também, constitucional também. Civil não cai, já caiu. Não caiu no último concurso, pode ser que caia ou não. Então, se você estuda para a Receita Federal, vale a pena você até tentar essa prova. Dependendo de quanto você já avançou nas matérias e tal, se você tiver avançado, vale a pena você fazer essa prova. Ok? Não vai atrapalhar a sua preparação, mas vale a pena você considerar fazer essa prova de analista administrativo. Com relação à importância de cada matéria. Administração geral, administração pública, direito administrativo, direito constitucional tiveram, na prova de 2015, mais ou menos a mesma quantidade de questões. Mais ou menos a mesma importância. Direito civil foi a menorzinha. Então, dessas 5 matérias foi que teve menos questões, mas aqui a gente ainda tem menos matérias, fica ainda mais difícil você abandonar alguma delas, não dá para abandonar, você vai ter que aprender direito civil também. Eu olhei o tamanho das matérias e não tem muita, assim, tem muita variação, mas uma tem 23 aulas, outra tem 15, são matérias extensas, mas não tem nenhuma que é absurdamente grande e a outra que é absurdamente pequena. Você vai ter que estudar todas, espero que você já esteja estudando. Se você vinha estudando para cargo de técnico, esse é o cargo que você vai tentar, se você tiver nível superior, porque são matérias que aparecem para o cargo de técnico com muita frequência. Diogo, eu quero tribunais, mas eu estou começando a estudar agora e tal. Esse seria um cargo ideal? Seria. Português, administrativo, constitucional, administração geral, você vai usar em vários concursos, administração pública também, de vez em quando.
mas a administração geral especialmente cai em diversos concursos de técnico administrativo. Então vale a pena você focar nessa prova, focar nesse cargo aí, se você está querendo provas de técnico de tribunal. TJ, TRF, TRT, TRE, um monte de coisa assim. Varia de órgão para órgão, mas é uma ideia geral. Auditor. Auditor, infelizmente, tem uma limitação de cursos. Eu, por exemplo, não poderia fazer, porque eu sou formado em psicologia. Você tem que ser formado em administração ou ciências atuariais, ciências contábeis, direito, economia, engenharia civil e informática. Eu acho incrível, né? Você tem que ser formado em direito ou em engenharia civil. Cara, pelo amor de Deus, abre para todo mundo fazer esse negócio logo. Que coisa. Mas, enfim, tem essa limitação. São matérias interessantes, comuns às provas de tribunais de contas, geralmente. Ficou muito parecido com um edital de tribunal de contas, em que você tem contabilidade geral em alguns deles, você tem contabilidade pública, e essa foi uma das matérias que teve mais questões na prova de 2015. Você tem AFO, Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária, que também foi uma das que mais teve questões em 2015. Você tem licitações, que eu botei separado aqui, porque está separado lá, é só a 14.133, não tem a 8.666. Você tem auditoria também com um número elevado de questões na prova de 2015. Então, as principais em 2015 foram contabilidade pública, AFO e auditoria. Ok? E tem controle externo. Externo e interno, mas principalmente externo. É um cargo bastante parecido com provas de Tribunal de Contas. O problema dele não tem vaga prevista no edital, é só cadastro de reserva. O órgão não quis se comprometer com chamar um certo número de pessoas. E eu dei uma coladinha aqui agora e você nem percebeu. A gente vai ter 30 vagas para analista judiciário, sem posição nenhuma para escrever. 12 para oficial de justiça e 11 para analista administrativo. Total de vagas, tá? Você tem ainda as cotas, etc. e tal. E para auditor, somente cadastro de reserva. Ok? Enfim, um concurso discreto, mas lendo o edital bastante interessante, vale a pena fazer de teste, se você morar ali na região Nordeste, Norte e conseguir viajar. Vale a pena, se você for local, faça pelo menos como treino, é sempre bom estar fazendo concurso, concurseiro faz concurso. Vamos falar de ciclo e revisões ainda, calma lá. E sim, é um concurso interessante, se você já está focado na área de tribunais, vale a pena fazer, são matérias comuns, não tem nada muito bizarro aqui, muito fora, você vai aproveitar praticamente tudo que você estuda nesse concurso em outras provas, e isso é muito importante, você tem que pensar sempre no legado do seu estudo, ok? Bom, o que você deve fazer nessa reta final? O seu objetivo primário tem que ser cobrir o máximo de conteúdo programático possível. Sim, ler o máximo que você puder. E a gente está falando aqui, do lançamento do edital até a prova, a gente está falando de 3 meses. Não vai dar para fazer milagre. Se você está começando agora, faça o seu melhor e tal, mas não dá para fazer milagre. Eu vou ler tudo em 3 meses. É praticamente impossível, essas matérias são muito grandes. Mas você vai carregar o legado. Então, você vai ter que colocar todas essas matérias no seu ciclo de estudo, ao mesmo tempo. Em geral, você vai ter 8 matérias. Português você vai deixar, modo de revisão via questões. Infelizmente, não é hora de ficar pegando a teoria de português mais, nem gastando tempo lendo língua portuguesa, curso de português. Se você tiver um mínimo de base em língua portuguesa, eu arrisco dizer que até se você não tiver, você vai direto para as questões. Faz questões por assunto, corrige, vê o que errou. Próximo assunto, faz, corrige, vê o que errou. Diogo, mas eu peguei o assunto 1, fiz lá as questões, acertei 50%. Beleza. Isso não foi um teste supremo. Isso foi uma revisão. Isso foi um estudo. Acertou 50%? Corrige. Vê o que você errou, vai para o próximo assunto. A ideia é que você chegue no último assunto e volte ao primeiro. Aí você faz mais questões do primeiro. Opa, agora foi para 65% de acerto. Porque quando eu fiz a primeira bateria, eu aprendi algumas coisas. Essa é a ideia. Então, não desanime se você tiver um percentual de acertos baixo na primeira vez. Mas também não dá para fazer um número de questões muito grande. Faça ali em torno de 20 questões, cada vez que você pegar um assunto.
Primeiro assunto, 20 questões, aí vai para o segundo assunto, 20 questões e por aí vai. A ideia é você girar por todos os assuntos várias vezes. Isso vale para todas as matérias que você já tenha com conteúdo dominado, batido, edital batido. Eu já li tudo de direito administrativo. Faça isso. Faça em torno de 20 questões por assunto. Primeiro assunto hoje, próxima vez pegar administrativo, mais 20 questões do segundo assunto, próxima vez pegar direito administrativo, mais 20 questões do terceiro assunto, e por aí vai. Tá? Dessa forma, você está revisando todos os assuntos. Primeira coisa. Segunda, ao fazer isso, ao fazer questões, você vai errar algumas, e isso é um indicativo para você de onde você está bem e onde você está mal. O que você sabe, o que você não sabe, o que você lembra e o que você não lembra. Tem que atacar isso aí. Você tem duas formas. Uma forma mais ativa neste momento seria separar essa informação. Criar flashcard com essa informação de uma questão que você errou, jogar essa informação para um caderno de erros. Você está separando aquilo que é difícil para você. Quem te diz o que é difícil para você? Os seus erros. Por isso que a gente chama de caderno de erros. Flashcards é uma alternativa. Beleza? Diogo, tô com uma ultra mega correria, não quero gastar tempo nem fazendo caderno de erros, nem flashcards, ou então já estudei mais da metade dessas matérias, não fiz nada disso, o que que eu faço? Uma opção é você, de alguma forma, ir marcando essas questões que você está errando. E aí, se você não tiver caderno de erros, nem flashcards, faltando 2 semanas, 10 dias para a prova, você começa só a refazer todas as questões que você errou. Aí você vai parar de avançar nas matérias praticamente, especialmente na última semana, e vai refazer todas as questões que errou para catar essas informações e ir para o dia da prova. Ok? O que é mais importante agora, nesses 3 meses até a prova? Avançar. Seu objetivo primário é avançar. Então não é hora de ficar gastando muito tempo com revisões. Você tem que avançar o máximo possível, mas não dá para não fazer revisão nenhuma. Então faça um pouquinho de questões de cada aula, pelo menos. Beleza? No meu coaching eu ensino um processo de revisão de 4 grupos, em que a gente separa as questões do PDF em 4 grupos e faz uma prática espaçada, espaça essas revisões no tempo, que é bem legal. Se você for meu aluno e estiver assistindo, você pode fazer os grupos A e C, por exemplo, ou só o grupo A, etc. e tal. Ou seja, você vai estar fazendo 1/4 ou metade das questões do PDF e vai seguir adiante. Meu PDF tem 150 questões, não precisa fazer 150, a gente está com pressa. Isso vale para todas as matérias, em modo leitura. Beleza? Todas as matérias no ciclo, 8 matérias, pega ali 2 dias. Quanto é que você estuda em 2 dias? Ah, Diogo, eu estudo 8 horas líquidas em 2 dias. Então, beleza, você parte de 8 matérias, 1 hora cada uma. Dá 8 horas. Você faz um ciclo que gira em 2 dias, mais ou menos. Para dar um giro nele, 8 horas, você parte dessa programação. Pega cada matéria e dá 1 hora. Ah, mas português é só via questões, eu não preciso de 1 hora. Beleza, baixa para 30 minutos ou 45 minutos. Ah, contabilidade, sei lá, direito processual civil tem muita coisa para eu ler. Aumenta a carga horária de processual civil, põe 90 minutos, talvez 120 minutos. Ok? É dessa forma que a gente faz. Resumos, não faça, pelo amor de Deus, não faça resumos, especialmente no pós-edital, proibidíssimo. O caderno de erros é um tipo de resumo, só que ele é totalmente focado no seu erro, naquilo que você está errando. Você não pode resumir o conteúdo, não precisa fazer isso. Vai fazer questões que é mais importante. No meu canal no YouTube você encontra muito mais informações, dicas de estudo, de preparação, etc. e tal. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Bons estudos e uma boa prova. Se quiser, entre em contato comigo, vagas para o coaching, volta e meia eu estou abrindo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.